então vamos fazer uma demonstração. Nosso assunto hoje é perspectiva cavaleira. Nós vamos desenhar essa peça que está representada ao lado aqui na imagem. Essa representação ela está em perspectiva isométrica, tá? A gente optou por esse tipo de representação para facilitar a compreensão da peça, né? Ficar mais didático. Uma vez que a gente também poderia fazer essa mesma construção com as vistas ortográficas, né? Então aqui a gente vai retirar as medidas da peça e já oferecer para vocês a forma de uma maneira mais facilitada. Então aqui eu construí 3 eixos, né, iniciais, e vou fazer o paralelepípedo sólido, né, envolvente, né, a caixa que delimita o tamanho dessa perspectiva, sendo que está sendo adotado aqui a inclinação a 45 graus, que tem uma redução, né, de metade da distância, né, prevista real da peça. Então a peça tem 40 milímetros, estou marcando 20 aqui, que vai ser então a representação da profundidade reduzida, né, com a redução, tá? A outra característica é que na vista frontal, né, a perspectiva cavaleira, os elementos aparecem em verdadeira grandeza, né? Então eu não preciso ter redução e nem inclinação, né? Ela vai ser paralela, aqui uma linha de terra, né, horizontal, e eu vou aplicar as medidas da peça, né, em tamanho real ali, né, na escala que eu estiver utilizando, que eu estou usando a escala 1:1, e vou marcando diretamente aqui na minha face do meu sólido envolvente, né? E na lateral esquerda, que aparece também, eu estarei marcando as medidas, dividindo todas elas pela metade, né? Dividindo por 2, tá? Dependendo da inclinação que a gente adota, esse valor ele pode ser ter que ser reduzido em 2/3 da dimensão ou 1/3, para 60 graus e 30 graus, tá? Aqui nós estamos fazendo com 45. Então eu estou marcando o centro desse elemento curvo, né, desse rebaixo curvo maior, né, que está de frente aqui para a peça. E essa é uma grande vantagem da perspectiva cavaleira, que é justamente a representação das curvas, né, e círculos em verdadeira grandeza, né? Ou seja, eu aplico diretamente a dimensão do raio, identifico a posição, né, desse centro e desenho o círculo já com a medida correta do raio, tá? Então, sempre que possível, na verdade, é desejável, né, que esses elementos circulares curvos eles fiquem posicionados na frente, né, na parte frontal da peça, né, que a gente gira a peça para que aconteça essa posição, para que a gente consiga ter essa facilidade, que é a grande vantagem desse tipo de perspectiva. Então marquei aqui minha forma circular, estou marcando os elementos verticais e horizontais ali, né, meus dentes, vamos chamar de dentes ali, os rebaixos, né, da parte direita da peça. Depois eu vou puxar as profundidades, né, que a gente chama de linhas fugantes, né, a 45 graus também para esses elementos, que vai dar a profundidade da peça, e todos eles vão ficar com a dimensão reduzida aqui, que vai corresponder a 20 milímetros. A rampa, então, ela tem uma característica de ter que ser marcada nas coordenadas, né? Então, a inclinação, o ângulo de inclinação, aqui no caso, como na frontal ele está em verdadeira grandeza, eu até poderia utilizar, né, o mesmo ângulo da vista frontal ortogonal, né? Mas é importante a gente fazer as marcações das coordenadas, né, em x e y, ou seja, na largura, na altura e na profundidade da peça, quais são as distâncias, né?
Isso vai ser particularmente importante na perspectiva isométrica, principalmente, onde os ângulos eles se deformam, né? A gente não consegue aplicar o ângulo que o objeto real, né? Que o objeto teria, e também não consegue utilizar o círculo na forma na forma direta, né? Ele tem que ser feita uma construção para que resulte num formato elíptico, no caso do círculo. Então aqui não há essa necessidade. Observem que a gente tem traçados horizontais, verticais, né? Temos que tentar enxergar a peça, por isso eu coloquei aqui uma perspectiva isométrica para ajudar, né? Aqui eu estou fazendo então a transferência desse centro da minha face frontal para a posição posterior, né? 20 milímetros ao longo do eixo que passa pelo centro da peça, para que eu encontre o centro na face posterior da peça e faço o traçado da segunda curva, que vai me dar a característica, né, de representação realista, né, que é uma condição que a perspectiva, o desenho perspectiva, ele fornece para o usuário, né, para o observador, né, para a pessoa que precisa entender a peça. Fica mais fácil, mais direta, né, a interpretação da forma do objeto. Agora eu estou reforçando as linhas. Essas linhas mais grossas, elas dão uma maior sensação de profundidade na peça, e elas são aplicadas naquelas arestas ou contornos onde uma das faces a qual ela pertence aparece escondida no desenho, né? A gente chama de uma face acumulada ali, né? Então, nas arestas que pertencem a faces que estão aparecendo, as duas faces, né? Estão aparecendo, a gente vai usar um traço mais fino. E quando uma aresta pertence a uma face aparente e uma que está escondida, a gente usa essa representação com uma linha mais grossa para dar uma sensação de profundidade maior. Então fica essa dica também. Aqui estou reforçando, né, um pouco mais o traço da curva, né, que todo o envolvente, né, foi feito com um traço bem fraco, bem leve, para que a gente possa apagar com facilidade, né? E para que não atrapalhe a compreensão da peça, a compreensão final, né? Então, agora eu estou reforçando essas linhas. Cuidando para não movimentar o compasso, né? E não perder ali o centro. Ali ainda é possível observar o sólido envolvente, que está com um traço bem fino. E agora, na sequência, eu vou acabar apagando, né, esse sólido envolvente, que ele serve apenas para a gente ter condições de marcar as dimensões e os elementos, né, que a peça tem. Cuidem para não movimentar, não perder o paralelismo, que é particularmente importante, né, para dar essa visão realística. Estou apagando essas linhas auxiliares aqui do sólido envolvente, né, para que a gente não tenha nenhum prejuízo aí na interpretação do objeto. Não é necessário, nem se deve, né, no caso da perspectiva que tem essa proposta de de oferecer, né, uma compreensão mais realista do objeto, a gente não faz tracejados em relação às linhas ocultas, né, as arestas que estão escondidas. E a linha de centro ali eu coloquei, mas também é razoavelmente dispensável, né? A gente pode colocar desde que não seja demais, que não tenha muitas linhas, para não deixar a peça poluída. Aqui, como é uma curva maior, eu deixei o centro marcado ali, a linha de centro, mas eu também poderia apagar.
Aqui ainda falta fazer o círculo menor ali, que eu acabei esquecendo, vou fazer agora na sequência. Então a primeira coisa que eu vou fazer é marcar o centro, né, desse círculo, que é pra gente construir com o compasso, né, em verdadeira grandeza aí, já que ele está posicionado na frontal, né, na vista frontal, na face frontal, na verdade, um raio bem menor que o furo, que o rebaixo ali, né, maior, aquele meia circunferência, sendo que não vai ser necessário fazer a curva lá na vista posterior, porque ele não aparece. A largura, a profundidade, né, a profundidade da peça de 20 milímetros aqui na redução vai ficar bastante escondido, então só para confirmar ali, né, onde iria ficar, não vai ser visível como foi a primeira. Era isso então, valeu!